Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje vamos falar de folclore brasileiro e autoconhecimento. Bom, pessoal, esse vídeo foi sugerido e votado pelos padrinhos e madrinhas do Conhecimentos da Humanidade. Achei muito legal esse tema, né? O que o folclore brasileiro tem a ver com autoconhecimento? Será que tem a ver? Bom, para isso, vamos voltar alguns passos para algumas coisas que a gente já disse no canal várias vezes, principalmente quando a gente vai falar tanto de mitologia e autoconhecimento, quanto contos de fadas e conhecimento. Nós fizemos uma live muito legal sobre contos de fada e a compreensão, né, a interpretação de contos de fada, dando ferramenta para vocês próprios interpretarem os contos de fadas que vocês mais gostam, apesar de termos uma playlist interpretando contos de fadas especificamente, né? Alguns contos. Nesse vídeo, que é uma live, na verdade tem 3 horas de duração, nós damos não só algumas ferramentas, como a gente aborda alguns conteúdos com bastante espinho, bem difíceis de serem abordados. Como, por exemplo, a compreensão machista de contos de fadas de determinada época. Por exemplo, A Bela Adormecida. Como é que é isso do príncipe ter que salvar a princesa? E nesse mesmo vídeo, essa parte mais difícil a gente deixou para o final, de propósito. Mas basicamente tudo nos contos de fada são vocês. É uma linguagem coletiva, não à toa tá aí até hoje, de questões que servem para todos nós. Para você, para mim. E aí cabe a gente entender como que a gente usa isso. Quando chega na parte de príncipe e princesa, há um descolamento. É claro, a gente está vivendo num momento onde o tema machismo e feminismo é muito importante, é um movimento importante de buscar a igualdade nesse sentido e em vários outros sentidos. Então, quando você, dentro desse discurso, a gente fala de uma princesa que precisa ser salva, ou de um príncipe que vai salvar, de fato, parece incoerente com a igualdade, com a harmonia e por aí vai. Porém, temos que entender que, assim como todos os outros elementos dos contos de fadas e das mitologias, aqui, príncipe e princesa também se referem a características nossas. Eu não sou o príncipe que tem que salvar a princesa. Eu sou o príncipe e a princesa. Assim como você. Somos os dois. E isso não se aplica objetivamente como eu tenho que ficar passiva esperando o príncipe encantado vir. Não, tá errado. Ou então eu sou o grande macho príncipe encantado que tenho que salvar as princesinhas coitadas e adormecidas? Não, tá errado. O que é que está adormecido e o que é que está indo para fazer a união entre os complementares? Essa é a ideia. Se a gente olha para o lado literal, a gente vai cair realmente numa luta importante. Mas a gente está indo pelo lado simbólico e mais profundo, onde existe algo adormecido na gente que precisa ser acordado, que precisa ser unido no casamento alquímico, na união de opostos, na comunhão, na conjunção. Até na alquimia a gente tem isso, mas também na psicologia, nos contos de fada de forma inconsciente, nos mitos e no folclore. O folclore, ele é muito mais do que só histórias. Um folclore faz parte de uma cultura que envolve danças, roupas, características específicas de determinados grupos, de uma região e assim por diante. E aí certas histórias também fazem parte. É claro que a gente pode então tomar o Brasil como tendo uma série de folclores. E aí se a gente for para a região sul do Brasil, nós temos um monte de folclores ali, de roupas, de vestimenta e de forma de falar, tudo isso faz parte. E de crenças, ou de pelo menos personagens folclóricos que vivem em determinados lugares ou de histórias contadas que trazem alguma coisa, algum sentimento. E isso acontece, eu citei a região sul, mas isso tem em todo o país. Eu citei a região sul especialmente para falar dos gaúchos, por exemplo, que usam ali, né, as botas, a bombacha, o chapéu e tudo aquilo faz parte de um folclore específico dentro de uma nação, dentro de um grupo, né? Cantigas. Então é só para diferenciar um pouco que não é só as histórias ou os personagens de alguma maneira míticos, né, folclóricos, mas uma série de outras coisas tem a ver com o folclore. E aí, essa parte do folclore tem a ver com identidade.
que não é bem o caminho que eu vou seguir com vocês. Eu vou seguir o caminho dessas histórias. E se você também quer sugerir e votar em temas, nós temos o nosso financiamento coletivo lá no Catarse, o link vai estar aqui na descrição. O primeiro nível de apadrinhamento você já pode sugerir e votar em temas. E tem uma série de outros níveis de apadrinhamento que você vai ganhando um monte de coisas e é tudo cumulativo. Dá uma olhada, vê se te interessa. Essas histórias, muitas vezes, elas têm uma origem nativa, indígena, e outras vezes influência externa, seja coletiva, como a loira do banheiro aqui no Brasil, mas que está presente por todo o mundo, né? Lobisomem, vampiro, tudo isso tem no folclore brasileiro também. E também influências especificamente europeias ou africanas. Então a gente tem essa miscelânea de influências. É difícil falar o que é naturalmente indígena, por exemplo, e o que veio de uma influência. Independente disso, nós temos algumas categorias gerais que eu observei quando estudava sobre o folclore brasileiro. Nós temos uma gama muito grande de monstros. E aí nós temos tudo que é monstro. Os mais conhecidos, que são monstros, mas tem um lado bom, né? Sei lá, tem o Curupira. Aí tem outros monstros, como o Boitatá, Mula Sem Cabeça. Monstros que muitas vezes não são conhecidos, pelo menos aqui no Sudeste, não são super conhecidos, mas que também são bastante presentes. Tem monstros de tudo que é tipo. Tem monstros guardiões, animais que protegem a natureza, mas que acabam sendo monstros, né? Tem características diferentes e que, se o ser humano fizer alguma coisa, ele vai lá. Outros monstros não necessariamente precisam fazer alguma coisa, mas são relatados por seringueiros. Os seringueiros viam um monstro específico e eles não conseguiam matar, né? Esses monstros, eles tinham uma carapaça muito forte e assim por diante. Então você tem uma série de protetores, monstros que perseguem os humanos por algum motivo, ou que trapaceiam, como o Saci, por exemplo. E a gente vê aí algo muito interessante. A princípio, um medo que é personificado em algo. Como a gente falou nas lives e nos vídeos sobre contos de fada e mesmo mitologia, o nosso adversário, ele personifica o nosso lado sombrio, desconhecido e que nós tememos. São conteúdos nossos mesmo, que são colocados para fora de alguma maneira em personagens ou até em pessoas. Aquelas pessoas que você não gosta, que você critica, que você não suporta, que você perde a cabeça, nada mais são do que projeções, estão recebendo as projeções daquilo que não gostamos e não conhecemos sobre nós mesmos. Aí depois de uma análise profunda, você começa a entender que aquilo tudo está em você. Por isso que você perde a cabeça com o outro. E por isso que vem esse medo, o medo do desconhecido. Então você está ali numa floresta com um monte de animal que você não sabe que pode vir te atacar. Quem nunca viu um desenho ou quando criança não viu aquela sombra no quarto de noite que achou que era um monstro? Então todos esses receios, medos e desconfortos trazem conteúdos nossos de desconforto, medo sobre nós mesmos ou sobre o que a gente está fazendo. Ih, meu Deus, será que eu posso? O que eu estou fazendo aqui? Por isso os protetores. Estou desconsiderando questões extrafísicas, espirituais, porque de fato pode ser que tenham ali protetores naturais, mas eu estou falando da psique humana e das histórias que a gente se conta. Existem também vários heróis no folclore, né, que acabam derrotando ou ajudando os seres humanos, ou de alguma maneira fazendo alguma coisa em prol do desenvolvimento, seja ele qual for, mas da humanidade ou daquele grupo. E nós temos historinhas, pequenos contos do folclore que, quanto mais complexo, mais nos lembra dos contos de fada, mais nos lembra de histórias já conhecidas e, portanto, tem tudo a ver com o nosso desenvolvimento e com a psicologia da coisa. Por exemplo, nós temos a história da Maria Gomes. Em certas regiões do país é bastante conhecida e vou resumir muito essa história, que é a seguinte. Tinha uma família com muitos filhos e eles eram muito pobres e eles não conseguiam dar conta mais dos filhos. E, portanto, eles foram até a mata e sortearam para abandonar um dos filhos. Acabou que Maria Gomes foi sorteada a ser abandonada. O pai, com muito pesar, muita dor no coração, deixou a menina ali na floresta, só que com certa esperança, porque a menina era muito autônoma, era muito independente de certa forma e achava que ela ia conseguir sobreviver. Fez um combinado com ela. Ele ia tentar prover mel para ela, derrubar algumas árvores ali
para dar mel. Então ela deveria sempre andar na direção do corte de árvore, né? Daquele corte de madeira. Bom, passou a primeira noite, ela abandonada ali sozinha, e finalmente ela ouviu um som de madeira sendo cortada, foi atrás e não era. Era uma cabaça ali batendo numa árvore e ela se percebeu então perdida, se percebeu sem o auxílio do pai e saiu caminhando por aí e encontrou uma casinha. E nessa casinha ela começou a ouvir vozes, meio que dando permissão para que ela se sentasse, comesse e até tocasse os instrumentos musicais que tinham ali. Tinha um violino, por exemplo. Então ela ia sobrevivendo ouvindo essa voz do velho ou da velha sábia que estava ali por trás, que é a voz da nossa totalidade psíquica, nos contos de fada, tão representados pelas fadas madrinhas ou sempre aqueles que nos auxiliam dando a ferramenta mágica. Essa voz falou para ela que tinha um cavalo branco, lindo, com que ela deveria sempre ficar junto. E assim ela fez, ela sempre foi muito obediente, sempre trabalhou para ter as coisas, ouvia a voz, fazia tudo que a voz ordenava, e ela conseguiu ir sobrevivendo e conseguiu encontrar com o cavalo que estava ali, e teve uma relação, né, de afetividade com o cavalo, os dois eram muito próximos, o próprio cavalo se comunicava com ela, e então chegou a hora dela arrumar um emprego, dela fazer alguma coisa, porque era importante. Então ela decidiu, junto com o cavalo ali, junto com essa experiência toda, que ela deveria ser jardineiro da corte. Então veja que é um folclore brasileiro e que estamos falando aqui de uma corte. Então claro que tem uma influência europeia de alguma maneira aqui. Então o que ela fez? Para ser o jardineiro, só homens poderiam ser aceitos. Então ela se vestiu de homem e foi lá, e como ela falava muito bem, era muito boa, aceitaram como jardineiro e ela estava ali trabalhando. O príncipe olhava para o jardineiro, para Maria Gomes, e sentia um negócio. Olhava nos olhos dele e percebia que deveria ser uma mulher, porque os olhos o tocavam. E aí ele vinha e falava para sua mãe, olha, eu acho que o Gomes é um homem, porque os olhos me encantam. São olhos de mulher, me encantam. E a mãe falou, não, para com isso. Depois do príncipe insistir algumas vezes, a rainha então bota a prova, faz lá uns testes e vê o que acontece. E ela foi passando do teste, sendo que um dos testes era eles dormirem juntos. E nessa de dormirem juntos, o príncipe acabou descobrindo que era uma mulher, e ela então vai pedir ajuda para o cavalo a tranquiliza. Calma, a gente está quase em época de Santo Antônio, lembra do Santo Antônio, santo casamenteiro, aquela coisa toda. E você vai pedir para o rei, pela sua proximidade com o rei, para a gente fazer um campeonato de cavalos. Eu vou estar preparado aqui e eu vou ganhar, só que você não pode se afastar de mim. E ela ouvia a voz também dizendo que ela não podia se afastar do cavalo. E ela foi para o rei, e aí a competição de cavalos no mesmo dia, né, de Santo Antônio ia rolar. E aí apareceu um cavaleiro com um cavalo branco. E esse cavaleiro ganhou o primeiro campeonato, né, a primeira parte, a segunda parte, e finalmente ganhou a terceira parte do campeonato, e ela percebeu que o cavalo era o mesmo que o dela, e então num desenrolar mágico, ela se viu na garupa do cavalo, e então o cavalo se transforma no que seria o grande amor da vida dela, e eles saem rumo aos felizes para sempre no dia de Santo Antônio. Veja que é uma história com vários componentes. Se vocês forem ver no detalhe, tem um livro chamado Abecedário do Folclore Brasileiro, que é bem maneiro, e também tem o Dicionário de Folclore do Câmara Cascudo. Esses dois livros podem ajudar, se vocês tiverem interesse em mais detalhes sobre os folclores e tudo mais, mas tem várias características dessa história do folclore brasileiro, que tem Bela Fera envolvida, porque ela não pode ver o pai, mas aí tem um momento que ela tem permissão para ver o pai algumas vezes, o pai morre, aí tem um pouco de Branca de Neve, né, o caminho que ela faz, né, enfim, tem uma série de coisinhas que dá para ver. Ah, foi influência? Talvez tenha sido, mas veja o que eu estou falando quando a gente fala de coletividade. Esses conteúdos, ainda que do folclore, ele não nasce de uma forma super consciente, de uma forma, nossa, é isso que eu vou montar. Não, eles nascem com conteúdos inconscientes coletivos. É a roupagem que acaba definindo a história, a narrativa da história. Então veja que tudo isso para culminar mais uma vez na união de opostos. Uma série de coisas são feitas, os instintos aparecem, o cavalo, não só uma representação dos nossos instintos por ser um animal, mas ele também é o psicopompo.
é aquele que traz os conteúdos do inconsciente para a consciência, e a voz tem esses componentes ao mesmo tempo que tem o rei, a rainha e o príncipe, né? De alguma maneira o príncipe ali duvidando e não pode, ele não poderia ser mulher, então duvidando ali da capacidade, e de repente ela acaba tendo uma conexão com uma outra figura, com um outro cavaleiro, e não com o príncipe. E tudo isso é possível de ser interpretado à luz dos arquétipos que, de alguma maneira, vão trazer uma mensagem pra gente do autoconhecimento. Personagens soltos fica mais difícil de fazer uma interpretação mais complexa. Como eu falei no início, um personagem solto, um monstro, um protetor, o Saci, por exemplo, ele é só um personagem, ele pode ser um representante de alguma coisa interna. Mas quando você tem uma história, a gente consegue trazer mais conteúdo. Então, não subestimem a mitologia dos indígenas, por exemplo, de certos grupos indígenas, ou mesmo o folclore, porque eles são feitos da mesma coisa que os mitos, que as lendas, que os contos e, de certa forma, até dos sonhos, só que de uma forma coletiva. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vão atrás para saber o que eles têm para nos oferecer. Deixa aqui embaixo se vocês querem mais conteúdos do nosso Brasilzão e além dele, né, dos nossos nativos, para a gente fazer. E é isso, deixa aqui embaixo então seus comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima.